Olá, meus amores, como está o frio por aí? Por aqui tá tenso, mas vamos lá. Hoje na nossa aula de matemática nós vamos começar a usar o livro do terceiro bimestre, tá bom? Então vocês vão estrear o livro já na matéria de matemática. Peguem o livro de vocês, vamos trabalhar aí as páginas 4 até a página 8 na nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar, e nessa aula, nós vamos abordar 3 temas. Página 4 até a página 8. E nessa aula, nós vamos abordar 3 temas, então é importante que vocês tenham bastante atenção. Se tiver dúvida, volta o vídeo para poder entender novamente, tá bom? Entender melhor. Nós vamos falar de sequência, nós vamos falar de múltiplos e nós vamos falar de divisores. Então, vamos começar com sequências. Sequência, quando a gente fala de sequência, nós podemos dizer que é a maneira que nós usamos para organizar. Na matemática, a gente tem a sequência por ordem, a sequência por tamanho, a sequência de números mesmo. Então, a gente tem a sequência numérica, 1, 2, 3, 4, certo? Vamos analisar essa sequência numérica. Nem sempre elas vão seguir um número após o outro. Olha essa daqui. Eu tenho 10. Eu tenho 12. Aqui tem algum número misterioso. E aí, o 16, 18, 20, 22 e aqui mais um número misterioso. Se você analisar aqui, o que a gente consegue perceber? Qual é o segredo, né, dessa sequência numérica aqui? Qual é o critério que está sendo utilizado nessa sequência numérica? Se você observar o 10 para o 2, qual é a diferença entre eles? 2 números, o 11 e aí o 12. E aí nós temos também do 12 para esse número. Qual seria o número que deveria estar aqui? Nessa sequência numérica, a gente pode usar a adição para resolver. Então, eu vou pegar o 10 e vou adicionar 2 números e aí a gente vai chegar no 12. E ela é uma sequência numérica que está em ordem crescente. Ela está indo do menor valor para o maior valor, certo? Então, eu peguei o 10 e adicionei mais 2 números, cheguei no 12. Se eu pegar o número 12 e adicionar mais 2 números, em quem que nós vamos chegar? No 14. E aí, eu pego o 14 e adiciono mais 2 números, eu vou chegar no 16. Então, o critério dessa sequência é adicionar 2 números e assim a gente vai seguindo. Até chegar aqui, olha só, eu tenho 22. Se eu adicionar 2 números no 22, em que número que nós iremos chegar? No 24. Então, é interessante, por exemplo, a gente destacar que as sequências numéricas, ela pode ser infinitas. A sequência numérica infinita é aquela que não vai ter um fim, ou ela pode ser finita. No nosso caso aqui, a nossa sequência numérica é finita, porque ela acaba aqui no 24, quando a gente encontrar, certo? Ou então, a sequência numérica também, ela possui os seus elementos. Quem são os elementos? Os números representados nessa sequência. Se nós analisarmos a nossa sequência, nós temos 2, 4, 6, 8 elementos. 8 números, 8 elementos aqui, certo? E também as sequências numéricas, elas podem ser em ordem crescente, que é do menor valor para o maior valor, ou decrescente, que é do maior para o menor, certo? Então, eu tenho aqui a sequência numérica crescente, decrescente, do menor valor para o maior valor, e também pode ser crescente, do menor para o maior. Então, aqui, ó, eu vou do 1 ao 10. O 1 vale menos e o 10 vale mais. Então, é uma sequência crescente. Ou então, do 10 ao 1. O 10 tem maior valor e eu vou chegar no número de menor valor. Então, ela é decrescente. Podemos usar a adição, que foi o caso da nossa, né? Aqui, ó, eu dei um exemplo de outra sequência numérica. Olha só, eu tenho 25, 30, 35, 40, 45. Qual é o critério aqui? Tá adicionando adição de 5 em 5. Coloquei 25 mais 5, chego no 30. 30 mais 5, 35. E assim segue, certo? Ou então, a gente usa a subtração. A adição, nós vamos usar sempre quando for uma sequência crescente. A subtração, nós vamos usar sempre quando for uma sequência decrescente, certo?
Então, aqui no caso, eu coloquei o exemplo, olha só. Do 50 vai para o 40, vai para o 30, vai para o 20 e chega no 10. Qual é o critério dessa minha sequência? Eu estou subtraindo de 10 em 10. Tem exercício que ele pede para você completar, continuar a sequência. Por isso que você precisa entender qual é o critério, analisar qual é o critério para você conseguir realizar a atividade. E aí a gente precisa sempre entender que a sequência numérica ela possui uma regularidade, ou seja, ela tem um padrão, ela tem um critério a ser seguido nessa sequência, certo? O livro de vocês também vai trazer algumas análises, olha só, é muito comum utilizarmos sequência para organizar as coisas no dia a dia. Veja alguns exemplos em que encontramos sequência. O calendário apresenta uma sequência de meses e cada mês representa uma sequência de dias. As listas de chamada das escolas costumam ser organizadas em ordem alfabética, formando uma sequência de nomes. As notas musicais que compõem uma música formam uma sequência. Então, um conjunto de notas, a gente forma uma música. Então, você vê aqui o quanto a sequência está presente no nosso dia a dia. Essas são apenas algumas situações em que observamos sequências. Veja outro exemplo. A sequência. Aí, ele traz aqui uma sequência de números. É uma sequência de números ímpares. Ela é infinita. Começa no número 1 e aí vai ao infinito e além, como diz o Buzz. Então, o livro de vocês também vai trazer alguns exemplos de sequência. Vocês leiam com bastante atenção e vamos chegar aqui nesse jogo rápido. Descubra as regras e complete a sequência e as informações. Então, aqui você vai ter que descobrir qual é o critério dessa sequência numérica. Do 3 vai para o 7, do 7 vai para o 11, do 11 vai para o 15. Você vai preencher os 3 números que está faltando na sequência. Para isso, você precisa entender qual é o critério. E aí, você vai continuar respondendo o que os exercícios estão pedindo. Então, por exemplo, quantos elementos vai ter ao total nessa sequência? Quantos números? E aí, começa por qual número? E aí, você vai colocar também se ela é uma sequência crescente ou decrescente aqui nessa informação. E aí, a regra é adicionar, ou seja, qual é o critério que você descobriu aqui? O que está adicionando de acordo com a sequência desses números? Você vai colocar aqui essa quantidade. E aí, novamente, você vai ter outra sequência para você analisar o critério, continuar a preencher os próximos números e responder aqui essa atividade também, ok? Você vai analisar a quantidade de elementos da sequência, você vai analisar o número que está começando a sequência, e a regra é adicionar ou subtrair quantos que você está adicionando ou subtraindo, tá bom? E aí, nós vamos continuar a nossa aula aprofundando o conhecimento da análise de sequência, tá? Ele vai falar de regularidade. Regularidade a gente pode perceber aqui que é o padrão, tá? Que está sendo realizado para formar essa sequência aqui. Então, a gente tem, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Quais são os próximos números que está faltando? Qual é a regularidade que você identificou? Qual é o padrão, o critério que foi usado nessa sequência? Quais seriam os 3 próximos números dessa sequência? Ou seja, os 3 próximos aqui, que você vai colocar. Na verdade, nesse daqui dos 3 próximos números, ele quer saber quais são os próximos que vai além desses 4 que você colocou. Você vai chegar num valor aqui, certo? Depois desse valor, qual é os 3 próximos números que apareceriam nessa sequência? E aí, você coloca aqui também. E agora, para continuar a nossa aula, nós vamos falar sobre os múltiplos. Para vocês entenderem melhor o que é múltiplos, vamos primeiro exemplificar e depois a gente volta para o livro didático. Então, olha só, aqui nós vamos começar a falar dos múltiplos. Primeira coisa que vamos entender, multi. Até o P com L a gente pode analisar para lembrar o que nos lembra, qual é a outra termo que temos na matemática que nos lembra essas primeiras letras da palavra multi. Vou dar uma dica. É uma das 4 operações matemáticas que a gente usa para resolver cálculos e algumas situações de problemas.
essa mesmo que você pensou, multiplicação. Então, os múltiplos, ele está envolvido com a multiplicação. Novamente, eu reforço, aproveito a oportunidade, porque eu não posso perder a oportunidade. Estudem a tabuada em casa, que vai ajudar muito vocês nesse conteúdo aqui que nós estamos começando hoje. Então, continuando, vamos entender o que são os múltiplos. Os múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número natural por todos os outros números naturais. Traduzindo, os múltiplos são os resultados que nós encontramos na multiplicação. Então, esses valores aqui, ó, que estão em vermelho, eles representam os múltiplos da tabuada que está sendo trabalhada. Qual é a tabuada? Do 2. Então, todos esses valores em vermelhos são os múltiplos do 2, certo? Então, olha só, falou de múltiplos, você já sabe que é o resultado da tabuada. Se a pessoa fala assim, fala aí um múltiplo de 2, você pensa na tabuada do 2 e fala um dos resultados que a gente tem na tabuada do 2. O 4, o 8, o 12, certo? Então, como que nós representamos múltiplos? Nós colocamos o M maiúsculo entre parênteses o número que você está trabalhando, os múltiplos, de qual tabuada você está trabalhando o múltiplo. E aí você faz uma análise dos múltiplos desse número que você está trabalhando, certo? Aí nós temos algumas observações que é legal vocês se atentarem, qualquer coisa para o vídeo, copia aí essas informações, ou então leia com calma, ou ouça novamente para vocês entenderem melhor e guardar essas informações, que vai facilitar muito. Então, olha só, sabemos que qualquer número que multiplicamos por 0 será 0, ou seja, o número 0 é múltiplo de todos os números. Então, o 0, ele é múltiplo do 4, ele é múltiplo do 5, ele é múltiplo do 2000, ele é múltiplo do 5.542, ele é múltiplo de todos os números, certo? Todo número par é múltiplo de 2. O que é número par? Pro, já esqueci porque eu aprendi isso, sei lá, no primeiro ano. Números pares são aqueles que você divide por 2 e você tem o mesmo valor. Por exemplo, o número 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, você dividiu o número 2 no meio, você tem 1 e 1. Número par. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Se você dividir o 4 no meio, você vai ficar com 2 e 2. Certo? Então, o número par é aquele que dividido por 2 você tem uma divisão exata. Então, aqui, olha só, o múltiplo de 2 é o 0, porque ele é o múltiplo de todos os números. 2, que é número par, 4, que é número par, 6, 8, 10. Observa que a partir daqui começa a se repetir esses 5 números, olha só. 10, finalizando com 0, 12, que finaliza com 2, 14, que finaliza com 4, 16, que finaliza com 6, 18, que finaliza com 8, e o 20 que finaliza com 0. E aí, se você observar, os próximos é os mesmos números nos finais. Então, todo número terminado em 0, terminado em 2, terminado em 4, terminado em 6, terminado em 8, são números pares. Guarda essa dica aí, galera, que é muito boa. Todos os múltiplos de 5 terminam com 0 ou com 5. Se você analisar a tabuada do 5, a gente tem 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, todos os números terminados em 0 e 5 são os múltiplos de 5, certo? Lembrando, os múltiplos são os números que representam o resultado de uma multiplicação. E aí, a gente vai saber sobre qual número estamos trabalhando. É só identificar a tabuada que você está trabalhando. Então, os múltiplos de 5 são os resultados da tabuada do número 5. Os múltiplos de 2 são os resultados da tabuada do número 2. Os múltiplos de 3 são os resultados da tabuada do número 3. E assim segue. Os múltiplos de 200 são os resultados da tabuada do 200, certo? Continuando, vamos fazer esse exercício aqui. Olha só, a gente tem os múltiplos, vamos descobrir entre esses quais são os múltiplos de 9, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 3. Primeiramente, para descobrirmos aqui os múltiplos de 9, nós precisamos pensar na tabuada do 9, os resultados que nós temos na tabuada do 9.
Então, vamos lá. O 18 nós temos na tabuada do 9? Sim, nós temos o 18. Então, o 18 é múltiplo de 9. O 28 nós temos na tabuada do 9? Não, nós não temos. Então, o 28 não é múltiplo de 9. O 0 é múltiplo de todo mundo. Então, ele é múltiplo do 9. O 27 nós temos na tabuada do 9? Sim, nós temos. Então, o 27 é múltiplo do 9. O 13 não é. O 45 é múltiplo de 9, porque ele está na tabuada do 9. E o 9 é múltiplo de 9? Sim, ele é múltiplo de 9, porque ele está na tabuada dele mesmo. Agora, vamos analisar os múltiplos de 6. Precisamos pensar nos resultados que nós temos na tabuada do 6. Então, vamos lá. O 28 nós temos na tabuada do 6? Não. Então, não é múltiplo. O 30 nós temos? Sim. Então, o 30 é múltiplo de 6. O 24 é múltiplo de 6. O 31 não é múltiplo de 6, porque não tem 6 vezes algum número que dê 31. Não temos. O 0 é múltiplo de todos os números, então ele é múltiplo de 6 também. O 18 é múltiplo de 6 e o 12 também é múltiplo de 6. Então, aqui nós temos todos esses números que nós trabalhamos aqui como múltiplo de 6, certo? Agora, o 3. Vamos para a tabuada do 3. Analisando esses números aqui, quais deles nós temos lá no resultado da tabuada do 3? 3 vezes que número que dá esses valores aqui. Então, a gente tem como resultado na tabuada do 3 o próprio 3, então todo número será múltiplo de si mesmo. Nós temos também, nós temos o 20? Não, nós não temos. Nós temos o 5? Não, também não temos. Nós temos o 7? Piorou, não temos. Nós temos o 20? Não, nós não temos. Nós temos o 6? Sim, nós temos. Nós temos o 7? Não, nós não temos. Então, aqui o 3 e o 6 são os únicos múltiplos de 3. Tem muito mais múltiplos de 3? Tem, só que aqui no nosso exercício, só esses dois. Certo, turma? Espero que vocês tenham entendido essa parte de múltiplos, porque agora nós vamos começar a falar de divisores. Os divisores também são muito importantes nesta questão de sequência, né, que nós estamos trabalhando. E ele é o contrário do múltiplo. Então, por exemplo, os divisores, eles não são infinitos, eles têm uma determinada quantidade, tá? Você não consegue encontrar vários divisores para um número. Alguns sim, outros são apenas 2 divisores, 3, outros são 50, outros são 100, mas eles têm um limite, ele não é infinito. Primeiro, vamos entender o que representa os divisores. Um número é divisível por outro quando a divisão é exata, quando a divisão dá resto, 0. Então, a palavra divisor nos lembra divisão. Então, é pela divisão que a gente resolve e encontra os divisores também. Então, por exemplo, os divisores não são infinitos, como a Pro acabou de falar. Para você encontrar o divisor de um número, você precisa usar aquele número, fazer uma divisão e chegar numa divisão exata, que são aquelas que têm resto, 0. Ok? Então, por exemplo, 50 dividido por 5, eu tenho 0. Então, o 50... O número 5 é divisor do 50. Aqui a Pro colocou vários exemplos de divisores do 50, então eu tenho o 10, o 25 e o 2. Então, eu posso dizer que os divisores do número 50 são 2, 5, 10, 25 e o 50. Quando eu chego nele, eu não tenho mais nenhum outro divisor para frente. Eu não tenho, por exemplo, o 60, ou 100, ou 200, que possa ser divisor de 50. Não. O último divisor que um número tem é ele mesmo. Então, o 50, ele só tem 5 números que são seus divisores. Ele só tem 5 divisores. Só o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50 são divisores de 50. Certo? Por quê? Porque eles não são infinitos. Eles têm um fim, eles têm um último valor para ser trabalhado. Então, divisor é aquele número que nós fazemos uma divisão e chegamos numa divisão exata, uma divisão de resto 0. Um outro exemplo que a Pro colocou aqui para vocês é os divisores do 20. Por incrível que pareça, coincidência, agora que eu estou percebendo, o 20 também só tem 5 divisores. Ele tem o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20.
Por quê? Porque se eu pegar o 20 e dividir por 2, eu tenho uma divisão exata. Se eu pego o 20 e divido pelo 4, eu tenho uma divisão exata. Se eu divido pelo 5, divisão exata. Se eu divido pelo 10, divisão exata. Se eu divido pelo 20, divisão exata. Se eu dividir pelo 25, eu não tenho uma divisão exata. Ou seja, o 25 não é divisor do 20, certo? Então, volta um pouquinho, escuta o múltiplo, volta de novo, escuta o divisor, para você entender melhor aí os critérios desses dois termos na matemática. O livro de vocês também trabalha esses termos e dá o exemplo. Por exemplo, aqui, ó, os múltiplos de 2 são todos os resultados da tabuada dos números que a gente multiplica por 2. Então, aqui, ó, 2 dividido por 25 é 50. Então, 50 é múltiplo de 2, certo? Vamos continuar. Ele traz a definição de múltiplos lá em cima e aqui ele traz a definição de divisores, tá? Leiam com bastante calma. Aí ele vai trazer vários exemplos e vai vir aqui um exercício. Escreva em seu caderno os 10 primeiros termos da sequência dos múltiplos dos números a seguir. Então, você vai ter que descobrir os 10 primeiros termos dos múltiplos de 3. Então, você vai fazer 3 vezes 1, quantos que é? 3 vezes 2, quantos que é? 3 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, porque ele quer 10. Então, legal, se você souber a tabuada do 3, você já coloca os resultados e tá fácil. E aí, você vai responder essa pergunta aqui também, ó. Os resultados da tabuada de um número são iguais aos múltiplos desse número? Galera, se vocês não responderem esse aqui certo, eu vou saber que vocês não voltaram o vídeo para tirar dúvida se fosse preciso, hein? Porque eu falei agorinha isso aqui várias vezes. No livro, ele vai trazer várias situações e nelas vocês terão que analisar as sequências, descobrir o critério dessa sequência. Descobrir o critério, completa os números que estão faltando aqui e analisa as informações que o livro está trazendo para vocês também, certo? E aí nós temos, ele vai te trazer uma outra situação. Nesse daqui, olha só, é do 103, está indo para o 67. Para você descobrir o critério, você vai ter que analisar essa sequência aqui, esses 3 números de sequência. E aí, encontrou o critério? Volta aqui para poder preencher os que estão faltando. E aí, ele vai trazer um exercício bem legal. Utilize as mesmas estratégias que você aplicou na situação 2 e 3 e resolva as sequências a seguir. Então, você vai descobrir o critério da sequência, completar os números que estão faltando e fazer essas divisões aqui, para poder responder o que o exercício vem perguntando aqui para vocês em seguida, tá? Novamente, uma sequência para você finalizar. E aí, nós chegamos na última página do nosso exercício da nossa aula de hoje. Certo, turma? Se vocês ficarem com dúvida, manda no WhatsApp para a Pro, que eu dou um retorno quanto antes, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque vocês são topíssimos. Beijo, seus lindos. Até a nossa próxima aula.